Fala aí, gurizada! Você já percebeu, pessoal, que hoje em dia é praticamente normal jovens como eu e você usarem algum tipo de droga? Seja pod, maconha ou até cigarro mesmo. Por que isso é tão comum hoje em dia, pessoal? E o pior de tudo é que quando eu fui conversar com alguns amigos meus que usam esse tipo de coisa, eles sabem que é uma coisa ruim, eles sabem que é uma coisa prejudicial pra eles, mas mesmo assim eles usam. Por quê? Eu sou o Victor Daniel de Lima e eu tive um amigo, pessoal, uma vez que ele disse que começou a fumar ali. Fumou um dia, fumou 2 dias, fumou a primeira semana, o primeiro mês inteiro, porque ele achava maneiro, né? Ele achava legal, achava que era o descolado da parada. E ali pelo segundo mês, ele percebeu que estava viciado, que não conseguia mais parar de fumar. Então ele começou a fumar, pessoal, porque ele achava legal, sabe? Tipo, aquela romantização que acontece muitas vezes. E depois não conseguiu parar mais. Uma coisa que já aconteceu comigo e eu já vi acontecer com diversos outros amigos que não fumavam é pressão social. É você ir em algum lugar, seja na escola, e as pessoas se pressionarem a fumar, se pressionarem a beber. Isso já aconteceu comigo, eu já fui pressionado a fumar, eu já fui pressionado a beber, isso já aconteceu, é totalmente comum. E uma grande maioria das pessoas que eu conheço foram pressionadas também. Não é aquela pressão que te obriga, né? Coloca uma arma na tua cabeça. Mas enfim, é aquela pressão que vai, fuma uma, né? Experimenta só uma, ou toma aqui um pouquinho, entendeu? É aquela pressão social que outros amigos fazem, sabe? É claro que eu sempre disse não e algumas vezes eu fui visto como careta, né, cara? Como bobão, como uma criancinha que não fuma. E como eu disse, pessoal, isso é uma das coisas que mais leva o pessoal a fumar. Eu já cansei de ver na escola ou em faculdades que eu entrei, passei por aí, o pessoal ele se unindo ali depois da aula, fazendo uma roda pra fumar maconha, pra fumar pod, dividindo e tal. É uma coisa totalmente normal hoje em dia. Não deveria, né? Mas é uma coisa totalmente normal. Na minha escola, isso acontece direto, acontecia quando eu estudava, e provavelmente para você que está no ensino médio, deve acontecer direto também. No ensino fundamental, eu não lembro tanto disso acontecer, mas no ensino médio é direto. Você vê grupinhos ali se unindo e dividindo pod, passando um pro outro. Uma vez eu tinha estudado com uma colega minha, claro que vou estudar com uma colega, né? Enfim, eu tinha estudado com uma colega minha, pessoal, na 8ª série. E daí eu fui para outra escola, sei lá o que, e de novo fui para outra escola, e eu só fui reencontrar e estudar com ela de novo lá pelo 2º ano do ensino médio, né? E daí beleza, né? Foi passando os dias, foi passando aula, já tinha os amigos drogados meu ali que usavam maconha, que usavam pod também, e essa colega minha, eu nunca tinha visto ela fumar, né? Até que um determinado dia eu tive um certo choque de realidade, porque eu vi essa colega que eu já tinha um carinho amistoso a mais, eu vi ela pegando um pod do nosso amigo maconheiro, né, da sala ali, que todo mundo sabia que ele usava e tal, ele falava também, enfim, e daí ela fumou, tragou um pod na minha frente, né, bah, cara, e daí naquela hora eu pensei, putz, cara, eu senti uma tristeza, sabe, senti uma tristeza de verdade por ver aquilo. Como eu disse, eu sempre fui muito amigo de todo mundo na sala, né, inclusive dela, das pessoas que usavam drogas, todo mundo, no geral. E daí você se acostuma a ver as pessoas que normalmente fumam a fumarem, né? Só que como eu já tinha conhecido ela um tempo atrás, já tinha um carinho, assim, de amizade maior, quando eu vi aquilo, eu fiquei triste, né? Eu fiquei triste por ela, porque eu sei pra onde que leva esse tipo de situação, né, pessoal? A minha irmã mais nova, ela já teve contato com droga, né? Já usou maconha, usou cocaína, e isso atrasou muito a vida dela. Atrasou um nível colossal, ela largou estudos, sabe, ficou devendo para traficante. Então esse é um negócio que realmente traz malefícios. Às vezes você atrasa toda uma vida inteira por causa disso. Aí você tem um carinho por aquela pessoa e você sabe que talvez ela pode pegar alguma doença, ela pode, sei lá, ir pra uma droga mais forte, ficar naquela mesma situação da minha irmã, né? Que a minha irmã foi para drogas mais fortes. Inclusive ela até se prostituiu, né? Acho que eu tô falando demais já. Enfim, a vida segue, né? A vida que segue. Ela fumou ali, beleza, eu só me senti um pouco triste, mas ainda assim, foi. E outra coisa, pessoal, que hoje em dia tem muito uma romantização, né? De fumar. Inclusive o cigarro, o marketing do cigarro, na época em que ele foi criado, foi justamente esse. E quem fumava era descolado, quem fumava era diferente, né? O maneirão da galera. O cigarro ele foi criado com essa estratégia de marketing, com essa estratégia para vender. E olha só quem diria, né, cara? Hoje em dia, para você ser diferente, é justamente não fumando. Porque a maioria das pessoas vai usar alguma coisa. Se não cigarro, pod, cocaína, alguma coisa, as pessoas vão estar usando. E a quantidade de jovens da minha idade que fumam, ou próximos da minha idade que fumam, ou que usam alguma coisa, é tão
colossal, tão grande, que muito provavelmente alguém que está assistindo esse vídeo aqui agora provavelmente deve usar. Se você usa, cara, por favor, se quiser, né, claro, comenta aqui embaixo como é que é isso, como é que é esse convívio da sua vida, se é igual o caso da minha irmã, ou se você consegue, sei lá, conciliar isso. Eu não sei como é que funciona, porque eu não usei, né? Como eu disse, eu sempre fui essa pessoa muito sozinha, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que estava acostumada a ficar distante das outras. Então, pra mim, dizer não é muito mais fácil, né? Eu não tenho aquela pressão social de fazer parte do grupo, de fazer parte dos amigos. Mas eu sei como é que deve ser uma pessoa que se importa mais com isso, né? Mas por incrível que pareça, pessoal, mesmo eu sempre dizendo não, sempre sendo aquela pessoa mais de escanteio, as pessoas com que eu mais tive amizade foi justamente com drogados. Foi justamente com pessoas que usam drogas. Eu sou uma pessoa que sou um pouco imperativa, né? Eu sou meio amalucado às vezes. Então eu não preciso me drogar para fazer parte do grupo, né? Para me entrosar, para fazer amizade. Então as pessoas que eu mais tive amizade foi justamente com pessoas que usavam drogas, ou com pessoas que tinham TDAH, ou com pessoas que tinham alguma deficiência, ou com as pessoas que eram menosprezadas pelas outras. Eu não sei, eu sempre tive uma atração com esse tipo de pessoas. Eu conheci um amigo meu de trabalho também, que ele começou a fumar maconha e a cheirar cocaína porque ele dizia que se sentia muito triste. Tinha uma tristeza muito grande, uma angústia, por conta das coisas da vida dele, sei lá, conta ou família. E ele começou a se drogar, né, por conta disso. E bom, eu sempre conversava com ele, né, a gente trabalhava junto, então era todo dia, a gente conversava ali e tal. E eu sempre tive aquele prazer de pregar para as pessoas, né? De falar de Jesus, né? E tal. E inclusive isso foi uma coisa que sempre me disseram. Ah, o Victor não usa nada porque ele é crente, né? Mas eu sempre disse, não é só porque eu sou crente. É porque eu também sei que isso é prejudicial. Eu sei como que as drogas podem prejudicar alguém. Afinal, a minha mãe já usou drogas, a minha irmã já usou drogas. Então, eu sempre tive isso muito próximo da minha vida, né? Eu sei os malefícios que isso causa. E sempre quando eu estava numa situação de angústia, como esse meu amigo de trabalho, o que eu fazia era orar, ou era, sei lá, escutar uma música, escutar um Raul Seixas, né? Inclusive o Raul Seixas era drogado também, né? Antes de morrer de overdose. Olha isso, cara! Isso é coisa que me deixa depressiva. É por isso que quando eu lembro daquela minha amiga, eu fico triste ainda, cara. Porque o Raul Seixas, ele era um cara genial, mano. Ele era um cara incrível, olha as músicas que ele fazia, sabe? É uma coisa que realmente dá alma, é uma coisa que realmente dá vida. E daí você vê que o Raul Seixas morreu de overdose, cara. Tipo, não só o Raul Seixas, tu vai ver outros, vários, sabe, atores, cantores, um monte deles morrendo por causa de droga. Tipo, é uma coisa triste, sabe? Você se entristece vendo uma coisa tipo. Enfim, esse meu amigo do trabalho, eu comecei a pregar pra ele, eu fui convencendo ele aos poucos do porquê que Jesus era real, porquê que Jesus era Deus, de uma forma sempre racional e lógica, que eu gosto de pregar desse tipo de forma, né? E ele foi realmente começando a acreditar, né, e tal. Só que daí ele pediu demissão, por alguns problemas que deu lá no trabalho, e a gente não se fala muito daí. E né, pessoal, a droga sempre vai gerar esse tipo de sentimento pra pessoa, de que preenche um certo vazio, de que dá uma certa felicidade, mas é só prazer, né? E as pessoas que usam, provavelmente se tiver alguém aí, você sabe que é prejudicial, né? Não precisa ninguém falar o óbvio aqui. Você sabe que é prejudicial, mas pelo sentimento, pelo apego que você tem, aquela pequena parte boa, às vezes, da tua vida, né? Você acaba continuando a usar cada vez mais. Eu sempre tive muito respeito pelos meus amigos que usavam droga e eles também sempre me respeitavam, né? É claro, no começo eu sempre era visto como careta, mas depois, né, o careta vai se tornando respeitado ao longo do tempo. Isso é uma coisa legal, inclusive. Conforme eu sempre ia pregando para eles de maneira racional, de maneira lógica, demonstrando por que eu acreditava no que eu acreditava, por que realmente usar drogas é uma coisa negativa, e eles sabem por quê, né? A maioria dos amigos que eu tive, eles sempre sabiam, né, que usar era negativo, era ruim, mas mesmo assim eles tinham seus motivos para usar, né? Então é muito legal esse tipo de convívio, mas pra mim é sempre uma coisa triste, né? Você vê ali, você ter amigos que usam, porque eu sei pra onde isso pode levar, né? Pra onde pode ir esse tipo de coisa. Então é uma coisa que vai me entristecer. A minha mãe, ela se libertou da cocaína, por exemplo, buscando a Deus. Ah, Victor, como é que tu sabe que foi Deus? É porque a gente foi revelado na igreja, enfim, teve revelação por sonho. Deus tem suas formas de falar com a gente, né? Então sempre quando eu encontro esse tipo de pessoa e faço amizade com eles, logo de começo, naturalmente, é uma coisa incrível isso, né? Enfim, eu sempre vou pregando pra eles esse tipo de coisa, né? E vou mostrando por que a fé
é real, porque a fé é verdadeira. O pessoal tem que aprender, né, a ter uma intimidade com Deus, a começar a conversar com Deus, mesmo que não tenha respostas diretas, né? Tipo, aos poucos, tu vai construindo isso aos poucos, é uma coisa legal de fazer. Mas é isso daí, né, pessoal? Se esse vídeo foi interessante pra você de alguma forma, cara, comenta aqui embaixo, né? Escreve a tua experiência, ou se tu conhece algum amigo, como é que você convive com as pessoas que usam esse tipo de coisa, né? Vamos engajar esse comentário aqui, vamos ter uma conversa bacana, beleza? Bom, eu sou o Victor Daniel de Lima, que a paz de Cristo esteja convosco e até a próxima.